E se eu te dissesse que o ponto mais profundo da Terra esconde criaturas que parecem alienígenas? Sim, estou falando da Fossa das Marianas, um lugar mais misterioso para nós do que a superfície da Lua. Imagine pegar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e colocá-lo de cabeça para baixo dentro dessa fossa. Ainda sobrariam mais de 2 quilômetros de água acima dele. É uma profundidade tão absurda que a pressão lá embaixo é 1000 vezes maior do que a que sentimos aqui na superfície. É como ter um elefante em pé na ponta do seu dedo. Parece impossível que algo possa sobreviver lá, certo? Pois prepare-se para se surpreender. A primeira vez que a humanidade ousou descer até o fundo, na chamada Challenger Deep, foi em 1960, com o batiscafo Trieste. Os exploradores Jacques Piccard e Don Walsh esperavam encontrar um deserto sem vida, mas, para o espanto de todos, eles viram um peixe chato nadando tranquilamente. Aquela descoberta mudou tudo o que sabíamos sobre a vida em condições extremas. Desde então, as expedições, embora poucas e muito caras, revelaram um universo de criaturas bizarras e fascinantes. Temos o peixe caracol das Marianas, que parece um fantasminha gelatinoso e consegue suportar a pressão esmagadora. Sua estrutura corporal é quase toda feita de uma substância gelatinosa, sem escamas, o que o ajuda a não ser esmagado. Além dele, existem anfípodes gigantes, que são como camarões super desenvolvidos, podendo chegar a 30 centímetros de comprimento. Parecem saídos de um filme de ficção científica. E não para por aí. Micróbios que se alimentam de hidrogênio e metano liberados por reações químicas nas rochas, sem precisar de luz solar, formam a base de todo um ecossistema. Eles são a prova de que a vida encontra maneiras incríveis de prosperar nos lugares mais inóspitos. Esses organismos são chamados de quimiosintetizantes, porque criam sua própria energia a partir de reações químicas, ao invés da fotossíntese que vemos aqui na superfície. Mas a Fossa das Marianas não é só sobre criaturas estranhas. Ela também possui características geológicas únicas. Por exemplo, existem vulcões de lama ativos lá embaixo. Um dos mais famosos é o vulcão Champagne, que libera dióxido de carbono líquido, algo nunca visto em nenhum outro lugar do planeta. Imagine bolhas de CO2 subindo do fundo do oceano como em uma taça de champanhe. Essas fontes hidrotermais, conhecidas como fumarolas negras, expelem água superaquecida, rica em minerais, criando chaminés que podem atingir dezenas de metros de altura e sustentando comunidades de vida inteiras ao seu redor. A Fossa das Marianas foi formada pela subducção, que é quando uma placa tectônica, a do Pacífico, desliza para baixo de outra, a das Marianas. Esse processo geológico constante não só criou a fossa, mas também a torna uma área de grande interesse para sismólogos. Estudar essa zona pode nos ajudar a entender melhor como os terremotos e tsunamis são gerados. É um laboratório natural gigantesco para a geologia. Uma das expedições mais famosas foi a do cineasta James Cameron, em 2012. Ele se tornou a primeira pessoa a fazer um mergulho solo até o fundo da fossa a bordo do submarino Deep Sea Challenger. Ele passou horas lá embaixo, coletando amostras e filmando o ambiente em 3D. Cameron descreveu o lugar como um mundo alienígena, completamente isolado e silencioso. Sua expedição trouxe novas amostras de rochas e sedimentos, além de descobrir dezenas de novas espécies de micróbios e pequenos invertebrados. Apesar de ser o lugar mais remoto da Terra, infelizmente a influência humana já chegou lá. Em expedições recentes, cientistas encontraram resíduos plásticos, como sacolas e embalagens, no fundo da fossa. Isso é um alerta chocante. Se o nosso lixo pode chegar ao ponto mais profundo e inacessível do planeta, significa que nenhum lugar está salvo da poluição. Encontraram também níveis elevados de poluentes químicos proibidos há décadas, que se acumularam nos corpos dos animais que vivem lá, mostrando como a poluição global se espalha pelos oceanos. Mas por que é tão difícil explorar a Fossa das Marianas? Primeiro, a pressão extrema exige submersíveis construídos com materiais super resistentes, como titânio, e com um design muito específico para não implodir. A escuridão é total, que exige sistemas de iluminação potentes, e a temperatura da água é próxima do congelamento. Além disso, a comunicação com a superfície é extremamente limitada.
As ondas de rádio não funcionam na água, então a comunicação é feita por acústica, que é lenta e às vezes pouco confiável. Cada expedição é uma façanha tecnológica e logística que custa milhões de dólares. Mesmo com todas essas dificuldades, o que mais podemos descobrir lá embaixo? Os cientistas acreditam que a Fossa Presmarianas pode guardar segredos sobre a origem da vida na Terra. As condições extremas, com fontes hidrotermais fornecendo energia química, são semelhantes às que alguns cientistas acreditam que existiam na Terra primitiva. Estudar os micróbios que vivem lá podem nos dar pistas sobre como a vida poderia ter começado em nosso planeta e até mesmo como ela poderia existir em outros mundos, como em luas geladas do nosso sistema solar, tipo Europa ou Encélado, que se acredita terem oceanos subterrâneos. Além disso, a biodiversidade única da fossa pode ter aplicações incríveis na medicina e na indústria. As enzimas produzidas pelos micróbios para sobreviver à alta pressão e ao frio podem ser usadas para desenvolver novos medicamentos, biocombustíveis ou até mesmo detergentes mais eficientes. É um tesouro de biotecnologia esperando para ser descoberto. Imagine encontrar a cura para uma doença em uma bactéria que vive a 11 quilômetros de profundidade. Um dos maiores mistérios que ainda cercam a fossa é o som. Em 2016, microfones submarinos captaram um som estranho e complexo, com duração de cerca de 3 segundos, que foi apelidado de Western Pacific Biotwang. Ele tem uma frequência muito baixa e termina com um som metálico. Os cientistas ainda não têm certeza do que o causa. Alguns especulam que pode ser um chamado de acasalamento de uma espécie de baleia ainda desconhecida. Outros pensam que pode ter origem geológica. É mais um enigma que a fossa nos apresenta. A Fossa das Marianas é muito mais do que apenas um buraco profundo no oceano. É uma fronteira da exploração, um santuário de vida bizarra e resiliente, um arquivo da história geológica da Terra e um espelho do impacto da humanidade em nosso planeta. Cada nova descoberta nos ensina mais sobre os limites da vida e a vastidão do que ainda não conhecemos. É um lembrete de que mesmo em um mundo onde parece que já mapeamos tudo, ainda existem lugares cheios de mistério e maravilha esperando para serem explorados. O fundo do mar é, sem dúvida, a última grande fronteira da Terra. O que você acha que ainda podemos descobrir lá embaixo? Talvez criaturas ainda maiores e mais estranhas? Quem sabe os segredos para a vida extraterrestre? A Fossa das Marianas continuará a nos desafiar e a nos inspirar por muitos anos, e cada nova expedição é um passo a mais para desvendar os segredos do nosso próprio planeta. Obrigado por assistir essa viagem até as profundezas. Se você gostou de descobrir os segredos da Fossa das Marianas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas aventuras. Até a próxima!